Maravilha. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma noite de palestra aqui no Lar Dona Guiomar. Antes de começar, gostaria de saber quem está vindo a primeira vez aqui. Eu fiquei alguns dias afastado, então eu não sei quem está. Então, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos, se sintam bem. Qualquer dúvida é só procurar os trabalhadores, tá? Tem aniversariantes? Essa semana, pelo menos? Qual que é o seu nome? Aline. Então, parabéns para a Aline. Eu acho que ele também fez aniversário, né? Ele tá com vergonha de falar, né? Não perguntaram semana passada? Eu não tô... Entendi. Então tá bom, gente. Parabéns, tá? Infelizmente, as nossas lembrancinhas acabaram, mas, por favor, dona Bíblia, providencie umas lembrancinhas pra gente, tá? Bom, pessoal, antes de começar a palestra, eu gostaria de dar alguns recadinhos rápidos. O primeiro deles é o seguinte, né? Então, durante a palestra, por favor, a gente pede para desligar os telefones ou deixar no modo silencioso, para não, caso tocar, não atrapalhar o palestrante. Pedimos também para evitar as conversas paralelas, né? Que às vezes atrapalham um pouquinho. E também gostaria de pedir para vocês algumas colaborações. Nós ajudamos um pessoal que distribui comida para os moradores de situação de rua, que é o pessoal lá do Marcão do Pão Fraterno. E eles pedem que quem tiver aqueles potes plásticos de sorvete em casa e quiser doar, pode doar. Então, traz aqui pra gente, depois a gente leva para eles lá, tá? E aí a gente também recolhe aqui no centro alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal e roupas, tá? A gente promove algumas coisas também de doação. Nós temos uma conta lá no Instagram e uma conta YT, YouTube, Paulo? No YouTube, tá? Então, assim, quem tá lá, Lar Dona Guiomar, então, por favor, é um modo que a gente também busca para evangelizar, então, quem puder compartilhar com os familiares, todos os vídeos, todas as palestras que são gravadas aqui, são transmitidas lá, por favor, sigam lá e compartilhem. Ali atrás nós temos uma caixinha para doação, tá? Às vezes as pessoas querem fazer uma doação ao centro, em dinheiro, então quem se sentir vontade disso, tem uma caixinha lá atrás, fica à vontade. E também nós estamos, está até lá no quadro de aviso, nós estamos promovendo a primeira pizza beneficente aqui do nosso centro, que vai ser no dia 7/6, próximo sábado, tá? Não próximo sábado, né? Na outra semana. Cada pizza custa R$25, tem 3 sabores, e nós estamos fazendo isso para arrecadar fundos aqui para o nosso centro, né, para a gente promover o trabalho, tá bom? Então, quem quiser depois a pizza, nós temos mais algumas, está quase acabando, viu, gente? Pizza é top, hein? Procura aí os trabalhadores que eles têm, deve ter mais umas 5 aí, né? Então, então, por favor, tá? A gente agradece bastante, tá bom? No dia da entrega da pizza vai ter o bazar também. Tá. Então no dia. Então pode falar alto, Vivian. Venham visitar o centro, vai ter o bazar, vai ter bastante coisa, bastante informação. E é um momento da gente interagir com vocês também. Isso aí. Então, bom, antes de eu chamar o meu amigo Paulo, eu vou ler um trecho aqui do livro Sinal Verde, tá? E depois fazer uma oração para a gente começar a nossa noite de palestra. Então vou abrir aleatório aqui. Então cai na mensagem que é perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós
quando nos decidimos ajudar os entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entende eles, deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo de minha parte aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção das nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos como que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Minha mensagem, né? Que assim seja. Bom, então eu vou convidar vocês, quem se sentir à vontade, a fechar os olhos, para que a gente faça uma pequena oração. Vamos pedir aos bons espíritos aqui presentes na nossa casa que iluminem o nosso palestrante para que ele possa transmitir as palavras de amor, de fraternidade que será dita hoje, para que possamos também abrir os nossos corações para compreender e sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Paulo, fique à vontade. Obrigado. Caloroso, boa noite a todos. Boa noite. A todos nós que aqui estamos, aos nossos irmãos, os espíritos, e aos nossos amigos que estão assistindo, os internautas, né? Que eles também sejam todos abençoados, assim como nós estamos sendo agraciados aqui, com essas vibrações de amor que os bons espíritos trazem para nós. Sejam também abençoados os nomes que estão nos cadernos aí de vibrações, né? Bem, hoje o tema, não sei se já foi falado, é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Jesus nos recomenda nessa lição a que a gente não faça assim alarde quando nós estivermos auxiliando alguém, fazendo algo por alguém, doando alguma coisa. Porque na época de Jesus era muito comum que as pessoas que iam fazer oferendas, elas faziam soar trombetas. Então Jesus pede para a gente não trombetear, ficar falando para outras pessoas aquilo que a gente está fazendo em prol de alguma pessoa que às vezes tem até vergonha de receber o auxílio. E ficaria mais vergonhoso ainda se ela soubesse que o povo já está sabendo. Então é muito importante isso. E o Emmanuel, ele diz que a felicidade não está naquilo que possuímos. Ele diz assim, não está naquilo que possuís, e sim no que dás. E ainda assim, não tanto no que dás, mas como dás. Da forma como a gente doa alguma coisa. Isso é muito importante. Então a gente sabe que Jesus ele nos recomenda a que a gente não fique exigindo reparação, elogios, agradecimento, porque nós somos apenas médiuns, né? Nós somos médiuns. Tudo que nós doamos para alguém, tudo vem de Deus, com a permissão de Deus. Nós somos simples usufrutuários, somos médiuns.
Ah, eu te agradeço, não sei nem como te agradecer. Não, não agradeça a mim, agradeça a Deus, né? Porque Ele é a fonte de todas as coisas, né? A energia, a luz, o amor. Então é a Deus, porque eu sou apenas um médium. Estou dando aquilo que Deus permite, possibilita que eu esteja doando, né? E então a gente vê, por exemplo, que pessoas que gostam de receber assim, elogios, retribuição, recompensa, então, como os políticos, por exemplo, né? Na época da eleição, eles fazem uma benfeitoria num determinado local e eles ficam querendo que todo mundo saiba, né? Porque é importante para eles, porque eles querem ganhar o voto na urna, não é? Então, esses aí já estão sendo pagos aqui, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque tem pessoas que fazem o bem pelo simples prazer de fazer o bem. Não estão pensando em nada em troca. Elas gostam de fazer algo pelo próximo e nem se interessam se vão ter recompensa, agradecimento, reconhecimento, porque tem muitas pessoas que cobram, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo para fulano e depois chegou na hora, ela faz para os outros, não faz para mim. É mais ou menos assim, né? Que a gente vê coisas acontecerem. Então, as pessoas que vão num programa de televisão, quando lá está anunciando que uma família precisa de recursos para reformar a casa e aparecem empresários, né? Eles só vão por quê? Porque está ali aparecendo na tela, na frente de todo mundo, né? Se não tivesse aparecendo, eles não iriam, né? Eles não iriam. Então, eles têm o interesse. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E aqui já recebem a recompensa e do lado de lá não tem mais nada a receber. Eu tenho uma brincadeira aqui que, aliás, tem alguém que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem aqui para doar. Se alguém... Você não tem? Tem o Livro dos Espíritos também? Não? Tem? O livro dos... Você tem? Tem o Evangelho? O Livro dos Espíritos tem também? Alguém não tem? Você não tem nem o Evangelho, nem o Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui. Um Evangelho e um Livro dos Espíritos. Ah, você também? Passa para ela, depois eu... O Livro dos Espíritos. E um Evangelho. Aqui. Tem mais alguém? Aí, atrás? Bom, gente, eu tenho bastante pecado e eu preciso ver se eu pago logo. Olha aqui. Obrigado. Tá bom. Tem mais alguém? Não? Bem, gente. Tá. Então, gente, eu tenho uma brincadeira aqui. Existem dois tipos de bondade. A bondade que nós falamos que é a bondade com ostentação e a bondade sem ostentação. A bondade com ostentação é aquela em que nós fazemos a bondade querendo, né, recompensa, ser elogiado, agradecido, reconhecido, né? A gente trombeteia, né? Faz soar as trombetas para que todo mundo... Essa recompensa na Oi? Eu sempre peço recompensa do bem que eu faço para ele, mas ele não mas Jesus pede para não fazer isso. Então, é o seguinte. Eu tenho aqui um jornalzinho, né? Tá meio surrado. Já tá bem... Eu tenho aqui... Eu trouxe um copo d'água, trouxe um sobressalente aqui, que é para que se por acaso cair, não dê problema, sabe?
Mas ele está aqui só de reserva. Mas então, existem dois tipos de bondade. Né? Bondade com ostentação e a bondade sem ostentação. Então nós vamos colocar aqui, nesse cantinho aqui, água. Então, a pessoa que faz bondade com ostentação, do lado de lá, quando chega do lado de lá, né, o mentor pega a ficha dela para ler, né? E abre a ficha dela e não vê nada, né? Vasculha toda a ficha dela lá, no plano espiritual, e não consegue encontrar nada, né? Não vê nada lá sobre o benefício que ela fez. Porque ela queria ser reconhecida aqui, foi aqui, já foi pago, do lado de lá não tem mais nada. Mas existe aquela pessoa, por exemplo, aquela que, do óbolo da viúva, vocês sabem, conhecem? Aquela senhora, aquela velhinha viúva que deu 2 moedinhas. Jesus fala dessas 2 moedinhas em outras lições também. Então, essa pessoa que faz o bem sem ostentação, com ostentação, vira ela de ponta cabeça e não tem nada. Mas as pessoas que fazem o bem pelo simples prazer de fazer o bem, quando chega do lado de lá, deixa eu tirar só essa coisa aqui. Eu posso pôr esse papel aqui do lado de lá? Vai que acontece um acidente. Então, chega do lado de lá, a pessoa tem... Ah, desculpa, tem gente aí atrás de mim, né? Então chega do lado de lá, a pessoa tem o que receber. Porque aqui na Terra não recebeu nada, só recebeu dor, sofrimento e ainda mais trabalho ao próximo, sacrifício pelo próximo, né? Aliás, pelo próximo, às vezes a gente costuma falar que nem sacrifício é. Ah, é sacrificioso você trabalhar... Não, não é. A gente vê assim, coisas assim do tipo assim, a Madre Teresa de Calcutá, que o sujeito falou assim, ah, isso aí eu não faria por dinheiro nenhum. E ela diz assim, eu também não. Ela fazia pelo simples prazer, né? Sem que fosse um sacrifício. E o Chico Xavier, ele atendia umas mães e eram mães que iam receber um conforto, um consolo, porque tinham perdido familiares, tinham perdido geralmente filhos, né? E quantas mães eram consoladas lá no Chico Xavier? Só que chegava de madrugada, né? Porque ele atendia 30 pessoas, pelo que me consta, nas informações. Ele atendia 30 pessoas, mas precisava chegar bem cedo para pegar essas 30 fichas, essas 30 senhas. E aí, depois que foi distribuída as senhas, tinha ainda um bom tempo, mas no amanhecer, apareceu uma senhora desesperada, desceu de um carro, dizem que é um carro, bem dizer assim, de luxo e tal, uma senhora mesmo. E aí, ela chegou chorando, desesperada. Tinha perdido 2 filhos num acidente. E ela estava desesperada. Tinha acabado de perder os filhos. Queria saber notícia dos filhos. Mas as senhas já tinham sido distribuídas. Mas tinha ali na primeira fila, a senha número 1, tinha uma senhora que tinha perdido o filho por suicídio. Ele se matou. E ela pensava assim, eu já ouvi dizer que quem sai pelas portas do suicídio dificilmente dá uma comunicação. Mas essa mãe perdeu os filhos num acidente. E ela ofereceu a senha dela para a mãe, porque ela achava que não ia ter comunicação. O filho dela saiu pelo suicídio.
Aqui não querendo, né, dizer que todos os suicídios são suicídios, né? Eu sei que, na verdade, tem muitos suicídios que não são suicídios. São verdadeiros assassinatos. São pessoas que... Não sei se vocês já viram, assim, uma história de um sujeito que pulou de cima de um prédio lá. Todo mundo viu ele pulando de cima de um prédio. E um médium vidente viu alguém empurrando. Então esse não foi suicídio. Foi um assassinato. Então quando uma mente muito poderosa obriga a pessoa a se matar, tem seus atenuantes também, não é? Eu conheço a história de pessoas que foi levada para a rodovia, mas uma criancinha viu duas pessoas, uma puxando a outra para a rodovia. E essa pessoa, só a criança viu, né? Então, são coisas assim que tem os atenuantes. Então, aí ela deu a senha e foi pro hotel, né? Ela veio do Ceará, de longe ela veio. E aí ela foi pro hotel, onde estava hospedada. 2 horas da manhã, bateram lá na porta do quarto dela para dizer para ela que o Chico Xavier estava chamando ela lá. Tinha uma notícia do filho. Não, mas eu não tenho mais a senha, não tenho mais a ficha. Eu entreguei a ficha para uma senhora, mas o Chico Xavier está chamando a senhora. E ela foi e tinha lá uma notícia do filho. Mãe querida, eu descobri que a vida não termina com a morte do nosso corpo. Que a gente não consegue se matar. E eu estava numa situação difícil, mas quando a senhora deu aquela senha para aquela mãe, o Emmanuel foi me buscar. E aqui estou, mãe, para dizer para você que eu te amo e que a vida continua. Eu não consegui me matar, mas estou aqui agora para dizer que eu vou procurar me redimir. Então, uma notícia mais ou menos assim, não sei bem exatamente, mas o fundo é que interessa mais, né? E isso aí, o que é? Essa mãe fez um gesto sem querer nada em troca. Ela não pensou que ela ia receber alguma coisa. Ela não estava esperando. É como as pessoas que fazem umas promessas para Deus, querendo uma recompensa, né? Outro dia uma menina estava perguntando para mim como é que ela faz uma promessa, né? Que promessa, de que jeito que é, tal, né? A gente queria enganar Deus, eu tentei conversar com ela da melhor forma possível. Mas um sujeito foi contratado para pintar um barco. E depois que ele pintou, o contratante pagou ele direitinho e ele foi embora. No outro dia, o contratante foi lá na casa dele procurar esse sujeito que pintou o barco para lhe dar um cheque, um cheque de um valor muito expressivo, um valor muito grande. Mas o senhor já me pagou. E depois, na hora que ele viu o valor do cheque, não, eu não mereço tudo isso daí, não, o senhor já me pagou, está tudo certo. Não, meu senhor, mas é que o senhor me fez uma coisa que vale muito mais do que esse cheque. Vale muito mais do que o valor desse cheque. Eu esqueci de falar para o senhor que o barco tinha um furo. E quando o senhor pintou o barco, o senhor consertou o furo. Que ele viu que a tinta vazava por um vão, e aí ele consertou aquele vão, aquele furo. E aí, quando o barco secou, meus filhos pegaram o barco para pesca. E eu não tinha visto. Quando eles saíram, eu nem percebi, estava ausente. Mas quando eu vi que eles saíram para a pesca, eu fiquei desesperado, porque eu tinha esquecido de avisar o senhor que o barco tinha um furo. E o senhor consertou o furo.
Fiquei desesperado, mas quando eu vi que os meus filhos voltaram são e salvos, eu fui verificar o barco, o Senhor tinha consertado o furo. O Senhor salvou a vida dos meus filhos. Ele fez um gesto sem se preocupar, sem querer nada em troca. Aliás, ele achava que ali já estava o preço, tudo embutido ali para ele. Tanto faz consertar um furo num barco a mais. E ele fez. Então, é um gesto em que a gente faz sem querer receber nada em troca. E todos nós precisamos sempre de auxílio, então precisamos ver como é que nós podemos ajudar as pessoas. Eu tenho que tomar cuidado porque meu tempo está quase no fim, está quase acabando, né? Eu sei disso aí, mas a gente tem que lembrar que todos nós precisamos de auxílio. Tem alguém que não conhece a história do bom samaritano? Tem alguém que não conhece? Levanta a mão, se alguém não conhecer. Todo mundo ouviu falar da parábola do bom samaritano? Hã? Vou gastar uns minutinhos aqui. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó, foi surpreendido por salteadores que o despojaram, cobriram de ferido, deixaram meio morto na beira do caminho. Aconteceu que descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou do outro lado. Descia também um levita, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, deitou azeite e vinho em suas feridas, colocou-o sobre a sua cavalgadura e conduziu a uma hospedaria, entregando 2 denários, aos 2 denários, vocês lembram das 2 moedinhas? Entregando 2 denários ao hospedeiro, dizendo: cuida bem deste homem, tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Bom, aí o que era? Era uma perseguição de judeus perseguindo samaritano. E nós vamos ver, sacerdote era judeu, levita era judeu, o doutor da lei que fez a pergunta para Jesus era um outro judeu, mas quem ajudou? O samaritano. Esse não descia um homem, descia um sacerdote, descia um levita, mas um samaritano que ia, olha que coisa bonita a lição de Jesus. Tem muita luz. Bom, nós sabemos quem era o sacerdote, nós sabemos quem era o levita, que nós sabemos do hospedeiro, mas o homem que descia de Jerusalém para Jericó, nós não sabemos quem é. Esse que foi socorrido. Ele é qualquer um. Ele representa a humanidade. E todos nós precisamos de socorro. Não existe ninguém tão rico que não precisa de nada e ninguém tão pobre que não tenha nada para oferecer. Todos nós temos algo a oferecer. Material ou espiritual. Então Jesus, com respeito ao lado que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita, é que às vezes a gente vai fazer um bem para alguém e começa a vir umas ideias estranhas, né? A mão esquerda interferindo na mão direita, né? Começa a vir umas ideias estranhas. Poxa, mas eu ia dar umas roupas lá, tal, mas essa roupa aqui tá novinha ainda, tal. Essa acho que não. E nunca usa aquela roupa. Calçado. Então, é o ego interferindo no eu divino, o self, diz a Joana de Ângeles. As virtudes, né? Então, o ego não pode interferir nessas decisões, nesses instantes, em que a gente começa embalado para fazer um auxílio, depois a gente começa a recuar, né? Isso acontece muito, viu, gente? Quando a gente promete alguma coisa a Deus, depois a gente vai vendo que a situação já melhorou, a gente, não, mas espera um pouquinho, acho que é melhor dar menos, tal, né? Então começa, é mais ou menos assim. Então esse homem caído é qualquer um de nós. Nós não vamos falar muito dos infortúnios ocultos,
porque a gente tem que se manter dentro do tempo, mas temos muitos infortúnios e às vezes estão dentro da nossa casa. O homem caído pode estar dentro da nossa casa, essa pessoa, esperando o quê? Uma palavra de carinho, um olhar, um sorriso, um perdão. Poxa, então os infortúnios ocultos, porque a gente se preocupa quando vê a calamidade assim estampada nas redes sociais, nas redes televisivas, tal, como lá de Minas, lá, aquela enchente lá, todo mundo dando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, mas às vezes o sujeito está perto da gente, né? E a gente não sabe descobrir, né? Então tem essa história lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. É aquela senhora que ia ajudar as famílias pobres de um local lá, e ela, quando ela chegava, ela era reconhecida, todo mundo ficava alegre e tal, e ela levava mantimentos para uma família, o pai estava enfermo, estava no hospital, ela ajudava ali, depois ela ia lá no hospital dizer para o chefe de família que estava tudo bem, ia confortar o chefe, né? Então, essa é uma que sabia ir procurar os infortúnios ocultos. Então, lembremos que nós todos somos médiuns, né? E somos apenas intermediários. Tudo vem de Deus. Mas, depois que a gente aprender a doar, sem ostentação, para as pessoas, esse auxílio aos nossos irmãos de jornadas, muitas vezes, a gente tem que... Aí foi falado aqui na lição aqui, do amor aos inimigos, não é? Do amor aos inimigos. É uma tarefa difícil, porque a gente precisa ser misericordioso, a gente precisa amar o próximo para depois, né, tendo todos, amar os inimigos, aí é uma tarefa. Então, a gente saber doar sem ostentação, os infortúnios ocultos, depois a gente vai aprender a convidar os pobres e os estropiados. Está nesse capítulo aí. É uma tarefa difícil como aquela de amar os inimigos. Quando derdes um jantar, não convideis os seus familiares. Olha só o que Jesus pede. Quando você der uma festa, não convide os seus familiares, os parentes, os amigos, os ricos que podem te retribuir. Porque os familiares, os parentes, eles uma hora vão te convidar também. E Jesus não quer isso. É lógico que esse jantar, essa festa não é física, não é coisa material, não é alimento material. Porque Jesus compara nas suas lições os seus ensinamentos como um trigal maduro para saciar a fome da humanidade. Então ele veio para trazer um trigal para saciar a fome da humanidade. E quando Jesus veio, ele se preparou 1000 anos para chegar até nós, dizem por aí. E nesses 1000 anos, o que ele fez? Ele foi mandando emissários, os profetas, os mensageiros, os grandes filósofos, os grandes pensadores, Sócrates, Platão e todos, aquele mundo de gente lá, depois vieram os profetas todos, Moisés, João Batista, todos preparando, jogando a semente, adubando, regando aquela semente e tal. E quando Jesus veio, já fazia 1000 anos, esse pessoal tinha feito uma plantação. Quando chega num determinado momento, nós temos uma história que diz que Jesus teve fome. Ele mandou os seus discípulos procurarem frutos numa figueira e ela não dava frutos. Pois é. A fome que ele tinha não era biológica, com certeza. Ele estava querendo dar ensinamentos. Então, aqueles 1000 anos, todo aquele ensinamento, era para ter uma árvore, era para ter árvore frondosa, e tinha árvore frondosa, cheia de flores, galhadas, mas só exterioridades. Era o povo hebreu
que tinha ali, né, que veio receber a primeira incumbência, né, e de transmitir a boa nova, o recado, mas era práticas exteriores. E aí ele amaldiçoou aquela figueira que simbolizava tudo aquilo, né? Ele estava com fome, ele não estava com fome de comida, ele queria fome, aquilo que foi plantado durante todo esse tempo, não é? E então, quando convidar os pobres e os estropiados, alguém já rezou aqui alguma vez pelos corruptos? Alguém já rezou pelos criminosos? É lógico, deve ter rezado, mas a gente, pelos assassinos, pelos estupradores, né? Nós rezamos normalmente, a gente reza pelos familiares, pelos parentes, pelas pessoas conhecidas. Mas a Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim: os bons merecem o nosso amor, mas os maus precisam do nosso amor. Então são esses que nós devemos convidar. Isso aqui é uma verdadeira festa. É um banquete isso. Não é? Então, a festa que Jesus está... é aquela coisa que sai do fundo do nosso coração. Né? A nossa reforma, a nossa elevação espiritual. Madre Teresa, Chico Xavier, né? Irmã Dulce, Gandhi. Então... quantas festas! Aquilo era uma verdadeira festa, né? E nós podemos fazer também essas festas nossas, não tão grande quanto a deles. Talvez uma festinha menor, mas que a gente, quem não tem, convidar os pobres e estropiados, né? Quem não tem aí uma sogra? Nada contra a sogra. Eu sempre falo, né? Eu amava muito a minha sogra. Tanto é que eu cuidei dela até morrer também, né? E o meu sogro. Mas eu gostava muito, era da sogra da minha esposa, né? Também cuidei dela até o fim. Mas, então, um cunhado, uma cunhada, um genro, uma nora, né? Às vezes nossos desafetos são essas pessoas. Um dia vai me pagar. E não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente faça uma festa e convide essas pessoas. Que ela seja recebida como uma verdadeira festa. É lógico que a gente precisa ter aquelas duas asas. Aquelas duas moedinhas são as duas asas, gente. Amor e sabedoria. É lógico que quando a gente vai fazer o bem, a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Saber como é que nós estamos fazendo o bem, né? Porque às vezes a gente não está fazendo bem, né? Então, são essas pessoas. Um dia vai me pagar. E fica carregando uma pedra a vida inteira para atacar na pessoa. Peso desnecessário que a gente carrega. A mágoa, o ódio. E Jesus quer o perdão. Isso é um alimento, né? A consideração, ele quer que a gente seja tolerante, compreensivo, né? Esses alimentos da alma. Então eu trouxe uma brincadeira aqui, que nós temos, nós só temos aquilo que nós damos. E não temos mais nada. Nós só temos o que nós damos e mais nada. E aquilo que nós damos, quanto mais distribuímos, mais aumenta. É diferente da matemática. Quanto mais distribuímos, mais aumenta. E ninguém perde aquilo que tem. Nós não perdemos aquilo que nós temos. Não é possível perder. E ladrão nenhum pode roubar aquilo que é nosso.
Não é possível que eles nos roubem. Então, se roubou é porque não é nosso. Quem veio de carro? Está aí fora? Será? Se levou, não é nosso. Né? Porque ladrão nenhum leva o que é nosso. Jesus disse, não amontoeis tesouros que as traças e as ferrugens corroem e os ladrões sejam capazes de desenterrar e roubar. Vós deveis amontoar os tesouros da alma para dar uma grande festa, não é? Então, quem beber da minha água jamais terá sede. Ao contrário, será uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. Ninguém perde, por exemplo, paciência. A gente fala, perdi a paciência. Não. Ninguém perde paciência. A gente pode não ter. Se tivesse, teria dado. E se tivesse dado, teria aumentado. É assim que funciona. Quanto mais a gente distribui, mais tem. A gente vai treinando, né? Com as crianças, né? Professores na escola, com os alunos. Ninguém perde a paciência, a honestidade, a bondade. Ninguém perde a fé. Eu perdi a fé. Não perde. Não teve fé. Porque se tivesse, teria dado. Se tivesse dado, teria aumentado. Você está sucumbindo lá, você pega, você segura na bengala da fé e fica andando, né? Mas vai. Então, quem beber da minha água jamais terá sede. Ao contrário, vai ser uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. Então, quanto mais a gente distribui, mais aumenta. Eu estou falando aqui, eu sou bastante tímido e não sou de muita leitura também. Mas um dia eu comecei. E aí o que acontece? A espiritualidade vem e ajuda a gente potencializando aquilo que a gente tem. E a gente tem um pouquinho a mais para oferecer. Sempre é assim. Então, as pessoas, os médios, os trabalhadores da casa que estão aí se esforçando, se empenhando, fazendo campanhas fraternais e tudo mais, e doando passe, o que acontece? A espiritualidade vem e está auxiliando essas pessoas. No momento do passe, quem recebe mais é o médium que está doando. Porque a espiritualidade está suprindo as suas deficiências para que a peteca não caia e eles tenham um pouco a mais para oferecer. É sempre assim. Sempre eles vão ter um pouco a mais para oferecer. Então aquele calçado velho, aquela roupa velha, aquelas coisas que estão lá paradas em nossa casa que a gente não usa, está lá enchendo às vezes o nosso espaço, guarda-roupa e tudo mais. Se a gente der para é um ponto negativo na nossa casa. Se a gente der para uma pessoa necessitada, esse ponto negativo se transforma num ponto positivo e nós teremos um pouco a mais para oferecer. Quando disseram para Jesus, mestre, eles têm fome. O que Jesus diz? Ele pergunta, que tens aí? Porque se ninguém tivesse nada, como é que ele ia multiplicar? Alguém tinha que ter alguma coisa, porque nada vezes qualquer coisa é nada. Eu tenho um pão, eu tenho um peixe, e Jesus faz a multiplicação. E aí, então sempre nós vamos ter um pouco a mais para oferecer. Sempre. Então é assim, a gente tem que ir treinando que a potencialidade vai aumentando. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a gente não se vanglorie, a gente tenha de todos os méritos daquilo que nós estamos fazendo, ao verdadeiro Senhor que dá vida ao mundo e nos dá tudo, nos permite contribuir de uma certa forma a benefício dos nossos irmãos de jornada.
Então, eu só quero dizer uma boa noite a vocês e embelezar aqui esse espacinho aí, né? Que todos nós possamos sair daqui mais aliviados e muito fortalecidos. Boa noite a todos. E aos internados, um beijão. Obrigado. Pessoal, Paulo, muito obrigado. Sempre eu que agradeço. Muito didático e uma mensagem muito bonita, né? Muito legal a palestra. Gente, antes de eu fazer a oração final, eu queria dar alguns recadinhos que eu esqueci lá atrás, né? Bom, depois da oração final, nós vamos para os passes, tá? Então, quem quiser ir para os passes, só ficar sentadinho na cadeira que o pessoal chama para vocês ir lá tomar os passes. Depois dos passes, nós temos o TDM, que é o tratamento magnético para depressão. Então, quem quiser também, é só depois do passe voltar a ficar na cadeira que a gente coloca depois para fazer o tratamento, tá bom? Eu acho, e a última, nós temos uma biblioteca aqui para os novos, tá? Essa biblioteca nós não controlamos, então é só ficar à vontade, pega o livro, leva para casa, lê. Se quiser depois trazer de volta, pode trazer. Se quiser passar para alguém, pode passar. O importante é a gente fazer a mensagem circular, tá bom? Então fiquem à vontade, nossa biblioteca é relativamente grande. Então, vou só encerrar aqui, tá? Depois a gente vai para os passos. Então, queria agradecer a espiritualidade aqui presente hoje nessa casa, que o nosso Mestre Jesus possa nos proporcionar uma semana tranquila e abençoada, que a gente possa voltar para os nossos lares em paz, com o coração cheio de alegria, e que nós possamos ser mais caridosos, mais benevolentes com as pessoas, assim como o nosso irmão Paulo falou. Que assim seja. Oi. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês são gentis. Paulão. Obrigado, hein? Eu que agradeço.